O conteúdo de hoje faz uma pergunta para você, torcedor atleticano. Em cima do que disse o ainda técnico do Atlético, João Correia, o elenco do Atlético está mais para uma Ferrari, para um outro veículo, ou nem roda tem nesse elenco? Por falar em roda, roda aí, Furacão, que eu tenho muito a dizer sobre a tal Ferrari de João Correia. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Sigo em férias, mas claro, o canal não para, pelo contrário, o canal dá sequência para que a gente possa falar sobre o Furacão, os próximos jogos. O Atlético vai ter aí praticamente 8 dias para conseguir minimamente treinar, buscar um novo treinador, conseguir, cara, de alguma forma repaginar, porque querendo ou não, a gente vai ficando distante da ponta da tabela, dos 4 primeiros colocados, e dependendo, conforme for a sequência da rodada da Série B, o Atlético corre sério risco de parar na segunda parte da tabela de classificação da Série B. Não quero nem pensar nisso, mas temos que trabalhar com a realidade, e vamos trabalhar com a realidade em cima do que disse João Correia. Ele deu uma declaração que chega a ser, para não falar absurda, ela chega a ser cômica, tá? Eu vou falar sobre isso porque durante o período que o Maurício Barbieri esteve no Atlético, eu fiz questão sempre de, antes de gravar o conteúdo aqui para vocês, para que a gente possa trocar ideia, debater, eu esperava a entrevista coletiva e depois me embasava muito no que ele falava nos meus vídeos. Não fazia sentido algum, porque o que eu via no campo de jogo era o oposto daquilo que ele passava para a gente na coletiva. Eu não aguento mais as vaquinhas de presépio e os cordeirinhos do Petralha. Por quê? Os conselheiros, a maior parte não faz nada. Rabinho entre as pernas e só abana a cabeça para tudo que o cara fala. E faz. Os treinadores que passavam por lá e os dirigentes, a mesma coisa. Então assim, cara, não dá para me embasar em nada do que esse pessoal fala. E quando você espera que talvez o João Correia, chegando agora, que acho que nem vai ser o treinador, não dá para saber de nada do Atlético, porque a decisão é só de um cara, né? Uma ditadura absurda. Mas ele trouxe uma declaração absurda que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes disso, dá um likezinho, galera. Se inscreve no canal, Fala Cap, tá na área, quase 40 mil inscritos no canal. Vamos que vamos. Coloca nos comentários que eu leio tudo que vocês têm a dizer. E claro, sempre com a KTO. Ó o Denilson Show aí, kto.bet.br. Eu já falei pra vocês, é com responsabilidade, só pra quem 18 anos pra cima. E é pra você se divertir, gente. É muito bacana porque na kto.bet.br, você se cadastrando, você pode concorrer a 1 milhão em prêmios na Liga do Milhão. Ó meu parceiro Dedê aí, ó. 1 milhão em prêmios. Então é muito simples. Tem aqui um comentário fixado no vídeo. Clica, se cadastra. Se você se cadastrou, tira um print, manda no inbox que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp. Vira e mexe, a gente faz uma fezinha juntos. Para você que gosta, ó, futebol nacional, internacional, cassino online, outras modalidades, tudo na KTO com as melhores odds do mercado e a Liga do Milhão. Então é só você se cadastrar, kto.bet.br. A melhor casa de apostas do Brasil é a KTO, beleza? Ai, vamos lá. Meus amigos, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o elenco do Atlético montado para a disputa da Série B, para esse ano de 2025, é bom? Assista só o que disse na última entrevista coletiva, depois do péssimo empate contra a Chapecoense por 1-1 na Liga Arena, o que disse João Correia, o treinador do Atlético. Fala aí, João. A primeira pergunta é sobre o elenco e sobre a questão de se eu estou preparado para dirigir esse Ferrari. Primeiro, estou de acordo, o nosso elenco é um Ferrari. Eu acredito que nós temos jogadores de muita qualidade. Uma Ferrari. Eu tive a possibilidade de falar exatamente esse termo aqui para os nossos jogadores. Não dá, velho, não dá, jura, é cômico, gente, é cômico, para não falar que é um absurdo, entendeu? Eu não espero que o Possebon, o diretor, a piada Márcio Lara, o Petralha, eu não espero que ninguém que trabalhe no Atlético chegue, certo? Chegue na entrevista coletiva e comece a arrebentar os caras. Eu não espero isso, eu não espero, faz parte, é óbvio. Ninguém vai chegar, nenhum jogador, nenhum dirigente, presidente, seja lá quem for, treinador, vai chegar e vai falar que o elenco é mal montado, que os jogadores são fracos, etc e tal. Óbvio.
Mas também não dá para flertar com a nossa inteligência. Os caras, eles brincam com a nossa inteligência aqui. Pô, falar que esse elenco é uma Ferrari, cara, é um absurdo. É você chegar pro torcedor e chamar a gente de otário. Falar que o elenco do Atlético é uma Ferrari é chamar o torcedor de otário. É simples, e eu vou provar para vocês isso, tá? Eu vou abrir aqui para que a gente possa fazer juntos, tá? E eu não vou ser injusto aqui. Eu abri o site oficial do Atlético e eu vou falar jogador por jogador. Vamos fazer uma brincadeira então. E aí eu quero que você brinque comigo nos comentários aqui. Vamos colocar bom, regular ou fraco, tá? Bom, regular ou fraco. Porque não tem nenhum jogador excelente no elenco, mas tem um monte de jogador fraco. Então, bom, regular e fraco. Vamos com os jogadores do Atlético. Eu não vou colocar aqui o Carlos Eduardo, entre outros goleiros, que eles não estão jogando, seria até covardia da minha parte pegar e pontuar um cara que não joga. Então vamos lá com os jogadores que atuam. Mikael. Eu acho que o Mikael, ele tem potencial para ser muito bom. E ele não pode ser queimado, tá? Vem falhando nos últimos jogos, mas eu acho que ele é um jogador regular. Não é bom, fenômeno, absurdo. Tem potencial para vir a ser, ainda não é. Ainda tendo em vista o péssimo momento que vive nos últimos jogos. Então eu deixo o Mikael como regular. O Santos é um monstro. Agora, não joga há mais de 2 anos. Como é que a gente pode imaginar que o Santos é naquela velha forma física? Eu colocaria o Santos para jogar. Eu colocaria o Santos para jogar, tá? Do que a gente viu o Santos, maravilhoso. Agora, 2 anos sem jogar, tem que ter um pouco mais de cautela. Vamos para a zaga agora. Coisa maravilhosa. Abrão, péssimo. Fraco. Tobias Figueiredo, horrível. Fraco. Léo Pelé, que foi o maior investimento, financeiramente falando, que o Atlético fez na janela de início de ano. Péssimo. Fraquíssimo. Marcos André não joga. Beleze, fraco também. Joga às vezes mais de lateral do que como zagueiro também. Um cara que não conseguiu se encontrar. Fraco também, desde a temporada passada. Arthur Dias não joga. E o Thiago Heleno, querendo ou não, tá lá, né? Não é relacionado, tá afastado, aquela história toda, mas assim, dói no meu coração falar o Thiago Heleno ainda, querendo ou não, pesado, parado, sem ritmo. É melhor que todos esses aí. Então, olha só o elenco Ferrari do treinador. A zaga, uma catástrofe. Péssima. É ridículo o elenco do Atlético defensivamente falando. Aí você tem lateral direito, Dudu, fraco, minha opinião. Palácios. Me recuso a falar do Palácios, velho. Péssimo. Fernando, fraco. Léo Derek, praticamente não joga. Não vou ficar aqui pontuando o jogador que não joga. Madison, tá aqui ainda o Madison, gente. O Madison ainda tá aqui, fraco também. E aí você tem o Esquivel. Esse eu coloco como bom. O Esquivel, eu já falei aqui, se ele tivesse num Flamengo, num Palmeiras, time bem montado e tal, ele tava voando. O Esquivel é bom. De todos os caras até aqui, ó, só um bom até agora. Meio campo, Peralta, fraco. Fraco, chegou com uma panca, não, porque é do Cruzeiro. Fraco. Não serviu no time morto lá, fraco do Cruzeiro também, que gastou bilhões aí, tá passando vergonha atrás de vergonha. Fraco também. Patrick, fraco. Fraco, jogador em reta final de carreira, fraco também, não agrega, pesado, fraco. O Juliano, que eu acho que é um jogador regular. O Juliano acho regular. Me incomoda ele não ter ritmo, cara. Não sei o que acontece, ele não consegue ter sequência de jogo. Porque não é possível que ele seja pior que o fraco Raul, Felipinho, entendeu? Juliano me serviria, mas tem que jogar, tem que ter sequência. Ele falou que ele tá bem fisicamente, quem que não joga? Pô, consegue treinar pior que esses caras aí? Não é possível, velho. Falcão, brincadeira, Falcão é uma piada, velho, fraquíssimo. Raul, fraco. Felipinho, pra mim, assim, fraco pra regular, entendeu? Tipo, serve para uma disputa de Série B, mas ainda assim, tecnicamente, falta demais, tá? Então, esses aqui são só os volantes. Vamos pros meias agora. Zapelli, fraco, fraquíssimo. O Zapelli é tipo daquele jogador que vive de highlight de YouTube, sabe? Faz uma ou outra jogada, vende essa outra jogada, mas não consegue sobressair, não consegue jogar. Quando você precisa do cara, ele some, é uma soneca danada, fraco. Ah, mas habla, mas é jovem, eu já não tenho mais paciência com ele. É fraco. O Zapelli é um jogador fraco, que não me serve. João Cruz, regular. Não vou queimar o rapaz, pelo contrário. Ele é bom jogador,
bom jogador, mas não tem sequência. Muitas vezes quando entra na posição que não é a dele. Então é um jogador que chama atenção, é bom de bola, só que ainda precisa muito para provar e principalmente ter sequência. Precisa ter sequência. Mas eu vou colocar o João Cruz como regular. Ele é bom de bola esse cara. Precisa ter sequência. Dudu não vou colocar ele aqui. O Juninho a mesma coisa. Vamos para os atacantes, tá? Renan Peixoto, regular. É um primor técnico? Não. Mas é um jogador que se esforça, que se dedica. Entendeu? Regular. Se eu for muito criterioso, vou chamar de fraco. Que é o tipo de jogador que não poderia ter sido contratado pelo Atlético. Mas diante do cenário de Série B, etc. Beleza. Tevez, bom. Gostei de ver. Gostei de ver o Tevez. É isso que eu quero. Um jogador jovem, sem medo, que vai pra cima, que finaliza, que busca assistência. É normal que pela pouca idade, falta experiência, falta muitas vezes aquela última tomada de decisão, mas é bom jogador. Eu gosto desse cara aí. Todo sucesso do mundo pro Tevez, tá? Velasco, burro, jogador burro. Ele é um jogador burro, entendeu? Mas é regular, entendeu? Não é nem fraco, nem excelente. Jogador regular. Allan Kardec, fraco. Assim, terminando essa temporada, manda passear. Isaac. O Isaac eu não consigo entender porque ele não joga com os outros treinadores, cara. Ele começou bem o campeonato estadual, driblando, indo pra cima, mas não consigo entender aqui o porquê que o Isaac não consegue ter uma sequência. Eu vou colocar o Isaac como regular para bom, tá? Regular para bom. Leozinho não joga, Luiz Fernando bom para uma Série B, mas assim, o Atlético subiu para a Série A, o outro tem que passear, não é nível Série A, entendeu? Mas Luiz Fernando bom. Arriagada fraco, Renan Viana não joga, Julimar muito bom. Então, gente, esse aqui é o elenco do Atlético, tá? Este aqui é o elenco, lhe apresento o elenco Ferrari do Atlético, segundo o João Corrêa, esse fanfarrão, porque é um fanfarrão. É flertar com a nossa inteligência, é uma piada falar esse tipo de coisa para o torcedor. Esse é o elenco Ferrari que o João Corrêa falou. Eu citei aqui, acho que não enche uma mão, bons jogadores. Bons, hein? Eu não coloquei nem fora de série, nem excepcionais, nem excelentes, nem ótimos, eu coloquei bons. Coloquei aqui o Esquivel, o Tevez, que está começando agora, tive boa vontade talvez com o Isaac, entendeu? João Cruz ainda coloquei regular para bom. Esse é o nível do elenco atleticano, velho. Esse é o nível do elenco Ferrari que o João Corrêa colocou aí para vocês. Então, desculpa, gente. É um elenco fraco, é um elenco pessimamente montado, é um elenco nota 3. Se eu for mais criterioso, é um elenco menos que 3, mas é o que tem para fazer. E com todo respeito, mesmo esse elenco mal montado, mal construído, na minha avaliação, tendo em vista a Série B, que ela tecnicamente é fraca, não vamos aqui valorizar não, é fraca tecnicamente, fraca. Basta você assistir os jogos, como eu assisto aqui, de outros times inclusive. É fraca, não é nada demais. Ela há 4, 5 anos foi muito forte, times campeões, etc e tal. Atualmente é fraca. Então o Atlético, mesmo com o elenco mal montado, tem no mínimo a obrigação de terminar entre os 4 primeiros colocados da Série B para subir. E aí, quando subir e se subir, aí faz uma varredura. Manda praticamente 90%, 95% do elenco embora. Você fica com o Esquivel, você fica com o João Cruz, você fica com o Isaac, com o Tevez da vida, entendeu? Talvez um Velasco, você vai dando uma sentida, porque o resto, velho, é área. É jogador meia boca, é jogador fraco, é jogador que não entrega mais. É tal de Patrick, é Raul, é Falcão, é Abrão, é Tobias Figueiredo, é Dudu, é Palácios, é Fernando. Ó, quantidade de jogador que não pode passar na porta do Spa do Caju. Os caras estão lá, bonitões, ganhando em dia, jogando nada, entendeu? E aí você acha que o problema é o treinador? Olha só quantos treinadores que passaram recentemente que não conseguem dar jeito. Também porque são fracos os treinadores que passaram por lá, né? E outra, né? Esses jogadores, eles não têm a mínima condição de vestir uma camisa do peso do Atlético. Então, na minha avaliação, se eu fosse mais criterioso, eu daria menos do que 3. Mas eu vou dar nota 3 por o tal elenco Ferrari que o João Corrêa falou. E você, torcedor? Coloca aí nos comentários, quero debater com você. Que nota você dá para esse atual elenco? Realmente é uma Ferrari ou uma Fusquinha sem roda? Coloca aí nos comentários, dá um likezinho, se inscreve no canal, Fala Cap tá na área. Valeu, galera.